né? E aí eles ficaram assim, admirados e disseram, ela tem preparo. Como? Agora a pergunta é, como é isso? Como é que se explica isso? Né? E aí, bom, um dos nobres, chamado Duque d'Alençon, ele ficou assim, meio de tocaia, vamos dizer assim, parado, observando aquilo tudo. Quando Joana d'Arc estava em Poitiers também, ela disse para um dos soldados lá, e disse, olha, vai lá numa capela chamada Igreja de Santa Catarina de Ferroy, atrás do altar, cave um buraco e tire a espada que está lá. Era a espada de um libertador da França que expulsou os mouros, os árabes, né? O Carlos Martel, que ninguém sabia onde estava essa espada. Ela foi lá, indicou, e ela andou com a espada de Carlos Martel durante as batalhas. Né? Porque aquilo era um símbolo, na verdade, porque ela não matou ninguém. Aquilo ali era só para os franceses perceberem que era uma missionária. Né? Ou seja, era um símbolo do libertador da França, antes de Carlos Magno. Tinha algumas pequenas ferrugem que ela mandou tirar e ficou rapidamente brilhando de novo. E aí ela partiu para tomar uma cidade que ela estava sitiada pelos ingleses, mas eles ainda não haviam entrado lá, que era a cidade de Orleans. Então ficava ali nas proximidades de China. Aí, quando ela chegou, os franceses ali dentro, passando necessidade, porque existiam várias fortificações inglesas em torno, ela pôde acessar tranquilamente o interior da cidade, mas precisava expulsar o cerco. Né? E aí, quando chegou na cidade, aí ela disse para os seus comandados, vamos distribuir alimentos, eles estão com fome. Aí alguns deles diziam assim, mas nós não temos condições. Ela disse, temos que ter condições, as pessoas estão passando fome. Os nossos compatriotas estão passando necessidade. Né? Vamos nos esforçar para conseguir isso e doar os alimentos para quem tem fome. Essa ação dela, eu classifico como uma estratégia de guerra feminina. Por quê? Porque ela compreendeu o sofrimento alheio. A mulher normalmente tem mais sensibilidade, tem mais intuição. Eu digo isso porque minha mulher, né, tem mais intuição das coisas que depois eu é verdade. Eu digo, não, eu sou mais inteligente. Também não sou, não. Né? Mas às vezes eu digo, olha, isso aqui eu sei mais do que ela. E às vezes ela diz coisas que eu, poxa, intuiu. Né? Quer dizer, a sensibilidade, a alma, né, da mulher, ela tem essa questão mais viva do que os homens. E aí, o que acontece? Joana d'Arc tinha um coração bondoso. E isso conquistou aquele povo. Ela disse, vamos batalhar. Aí ela dizia, até antes mesmo de receber o apoio de Roberto Boutiquet lá em Montpellier, ela dizia assim, os ingleses lutam por dinheiro, os franceses vão lutar por amor à pátria e por amor às suas famílias. Os franceses, quando pegarem armas, eles vão atuar para matar ou para morrer. Os ingleses pensando em dinheiro. Então nós vamos ganhar essa guerra. E ela entendeu muito bem a alma dos franceses, porque ela expulsou os ingleses do entorno de Orleans. Então, com essa primeira vitória, ela começou a receber apoio. Um dos generais franceses, quando ela começou a falar lá na Poitiers sobre as estratégias, ele disse assim, eu não vou obedecer uma pirralha, não. Tirou o corpo. Depois da vitória, ele foi apoiado. E aí engrossou o exército. Essa primeira vitória botou Joana d'Arc em toda a moralidade. E até o rei começou a confiar. Ela disse, agora nós vamos coroar o rei, que a tradição atual chama-se uma cidade de reis. Aí ele disse, não, mas para a gente estar lá, o caminho está cheio de ingleses. Ela disse, não nos acontecerá nada, o caminho era mediunidade. Ela teve algumas batalhas até chegar em Reims, mas disse, não nos acontecerá nada, nem ao rei, nem a mim, nós vamos chegar lá tranquilamente. Aí eles começaram a caminhar. Em vários trechos, existiam muitos ingleses e ninguém mexeu com eles. Começaram a batalhar, existiam outros trechos que houve algumas batalhas, mas eles sempre saíram vitoriosos. Inclusive,
o Duque d'Alençon, que é aquele que eu disse a vocês que estavam só observando, que depois ele aderiu, ele quando foi para a guerra, quando ele se juntou a Joana d'Arc, a esposa dele caía em choro, em pranto. Ah, meu marido vai morrer, meu marido vai morrer. Joana d'Arc disse, não se preocupe que eu vou devolvê-lo inteiro. Fica tranquilo aí. No caminho, num dos enfrentamentos de guerra, o Duque d'Alençon lutando ali também no meio, com Joana d'Arc mais incentivando do que lutando. Aí ela chegou para ele assim, gentil Duque d'Alençon, saia desse lugar se quiseres ter sua vida preservada. Veja só, se fosse eu. Calma, saia logo daí, que o negócio tá bom para você, não sonha, venha apenas embora. Gentil Duque d'Alençon, saia desse local se quiser preservar a sua vida. Na hora que ele saiu dali, foram batalhar, foram para aquela confusão da guerra, um soldado foi de novo para aquele lugar, exatamente uma bala de canhão matou o soldado, onde estava o Duque. Né? Então vocês veem tudo isso, a mediunidade funcionando. Até que ela chegou a Reims, coroou o rei Carlos III. Né? Coroou o rei Carlos III. A família dela, lá de Dom Remy, foi até o coroamento do rei. Ela se aproximou dos pais, pediu desculpa por ter fugido de casa. Mas continuou junto com o rei, porque ela dizia, a minha missão é expulsar os ingleses de todo o território francês. Aí disse para o rei, agora vamos conquistar Paris. E o rei, vamos agora fazer paz com os duques, não sei o quê. Começou a enrolar, a embromar, e lá se vão 6 meses. Nesse período, os ingleses buscaram reforços, porque os exércitos dos ingleses estavam lutando contra os seguidores de João Rus. João Rus foi queimado com Joana d'Arc de 3 anos, que era Allan Kardec, na verdade. Mas ele era tão querido na Tchecoslováquia que, com a morte deles, formaram um exército para combater aqueles que mataram João Rus e os exércitos da igreja. E de vários países europeus que mandaram reforços lá para combater os seguidores de João Rus. Mas, como o rei francês começou com aquela dificuldade para atacar Paris, aí os ingleses conseguiram reforços, fortificaram Paris, e mais, eles começaram a espalhar mentiras sobre Joana d'Arc, dizendo que ela era bruxa, que ela era uma pessoa perigosíssima, filha do demônio, não sei o quê. Não só espalhar, mas eles faziam teatros, eles organizavam teatros para encenar a Joana d'Arc com aquela fisionomia de demônio, contar histórias falsas dela, aquela coisa, né? Ou seja, eram fake news desde aquele tempo. E aí os franceses eles ficaram com aquela dificuldade de aceitar a Joana d'Arc, ela não foi muito bem aceita, e os reforços de Paris dificultaram o ataque. Aí o rei, quando liberou poucos soldados, só aqueles mesmo que tinham amor pelo ideal. Então Joana não conseguiu invadir Paris, foi ferida, e aí voltou para Reims. E depois foi atacar Compiègne, que era outra cidadezinha que tinha ali nas proximidades, e foi capturada. Quando ela foi capturada, a história do Landemir diz o seguinte, que existiam vários generais franceses ali na redondeza, que poderiam tê-la defendido, poderiam tê-la livrado, e não fizeram nada. Agora a lição, por que os seus compatriotas não fizeram nada? Alguns, porque eram mancomunados com os ingleses, e alguns outros por inveja. Vocês vejam, o camarada general, marechal, não resolveu o problema da França, com o exército à sua disposição, não resolveu, aí vem uma matuta analfabeta e resolve. Se fosse hoje em dia, ia ser causa de inveja. Naquele tempo ainda mais atrasado, ainda pior, eles não engoliram Joana d'Arc. As autoridades não queriam ela. Por quê? Porque, poxa, eu não fiz.
eles se sentiram diminuídos, né? Então, deixaram. Aí ela foi levada em prisão para Rouen, outra cidade, né? Aí foi para a prisão. Quando ela foi levada para a prisão, ela foi inicialmente levada num cavalo acorrentado, toda acorrentada, foi cavalgando e um soldado a feriu nessa área em que ela sentava no cavalo. E cada cavalgada daquela era uma dor terrível, durante vários quilômetros. Chegaram em Rouen, colocaram ela numa jaula pequena, apertada, com grossas correntes do pescoço, nas mãos e nos pés, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma fera. Levaram até a prisão. E ali começaram um processo dos inquisidores, né? Na verdade, quando ela tinha sido presa lá em Compiègne, que os generais não fizeram nada, quem capturou ela foi o duque da Borgonha, da França mesmo, e ofereceu aos ingleses. E disse: vocês vão pagar o resgate de Joana d'Arc. Quanto? 10.000 libras esterlinas. Era uma fortuna incrível. E os ingleses pagaram o resgate de Joana d'Arc. Só que eles não tinham dinheiro. O que eles fizeram? Eles tributaram o nordeste da França, o noroeste da França, que é uma região chamada Normandia. Os próprios franceses, por pressão dos ingleses, pagaram a prisão de Joana d'Arc. Levaram para a prisão. E lá ela continuou, em alguns momentos, vendo os espíritos, em alguns momentos não via, mas quando ela foi levada para os inquisidores, para o julgamento, ela sempre dava respostas brilhantes aos interrogadores, né? Apesar de totalmente despreparada pelas escolas terrestres. Os inquisidores perguntaram a ela assim: credes em Deus? Ela respondeu para o bispo acusador, o bispo Couchon, que era francês e que tinha interesse em ser arcebispo de Rouen, que havia sido prometido pelos ingleses se ele condenasse Joana d'Arc. Ou seja, ele interessado. Muitos foram pagos, outros foram forçados, outros, se não acusassem Joana d'Arc, eles foram ameaçados pelos ingleses de serem assassinados. Então, esse é o tribunal de julgamento de Joana d'Arc. Aí perguntaram a ela: credes em Deus? O bispo Couchon. Ela respondeu: melhor do que vós, excelência. Essas imagens que vês, são imagens vestidas ou sem roupa? Ela dizia: acaso credes que Deus não tem poder de vesti-los? Estais na graça de Deus ou fora da graça de Deus? Essa pergunta parece aquela que fizeram a Jesus: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Que Jesus respondeu. Então Joana d'Arc disse assim: se eu não sei, mas se eu estiver fora da graça de Deus, que eu seja colocada nela. Se eu estiver na graça de Deus, Deus me concede. Quando ela disse eu não sei, então ela escapou. Por quê? Porque se ela dissesse eu estou na graça de Deus, afirmando, poderia ser considerada blasfêmia. Se ela dissesse estou fora da graça de Deus, poderia ser considerada pessoa das trevas. Então seria condenada de uma forma ou de outra. Ela apelou para o Papa. No código canônico da época dizia o seguinte: para aquele prisioneiro que apelar para o Papa, nós tínhamos que atender. Não atender ao direito dela, continuar o julgamento ali mesmo, né? E não acharam nenhum defeito dela, examinaram inclusive a virgindade dela. Por quê? Porque ela era acusada de feiticeira e na época existia a crise de que virgem não poderia ser capturada, não poderia ser dominada por Satanás. Portanto, não poderia ser bruxa. Então, não acharam problema nenhum em Joana d'Arc. Não tinham como condená-la. Mas os ingleses foram lá e disseram: deu um jeito, porque você recebeu muito dinheiro para isso. Aí pesquisaram,
descobriu. Joana d'Arc se vestia como soldado, cortava o cabelo como soldado. E aí eles disseram, ela cometeu um pecado, ela usa roupas de homem, portanto está fora da regra de Deus. Condenada. Mas existia uma exceção, porque na verdade ela, depois dessa primeira acusação, ela utilizou roupa de mulher, e por essa maior facilidade, vamos dizer assim, que ela saia, né, um dos soldados tentou estuprá-la, sem conseguir, mas ela passou a usar a roupa de homem de novo para se proteger. O Código Canônico admitia essa hipótese da mulher vestir roupa de homem para se proteger. Mas mesmo assim condenaram Joana d'Arc, levaram a fogueira, né, e a gente conhece aquela história de que quando ela estava prestes a ser condenada, ela pediu uma cruz para olhar para Jesus. E quando as chamas acolheram, ela dizia assim: Jesus, Jesus, Jesus. E desencarnou. Os presentes, alguns dos presentes, perceberam a grandiosidade daquele espírito e disseram: estamos perdidos, condenamos uma santa. E muitos deles acabaram a vida em desgraça. Existe a história aí. Eles procuraram destruir qualquer resquício, né, roupas e tudo mais, para evitar cultos depois da morte. Jogaram no Rio Sena, queimaram o resto. Mas, tanto assim que ninguém era proibido de pintar o rosto. A gente não sabe como era a fisionomia dela até hoje. Mas a missão dela era expulsar os ingleses totalmente. Ela continuou no mundo espiritual. Aí ela juntou os dois mais poderosos ducados da França, que eram de inverno, mesmo depois dela, que era o Duque da Borgonha e o Duque de Orleans, fizeram as pazes e aí aumentou o poder e eles expulsaram totalmente os ingleses da França. Depois de Joana d'Arc, esses dois países, França e Inglaterra, se tornaram um dos mais poderosos do mundo, inclusive em táticas de guerra e economicamente também. E posteriormente a França, você já sabe, por que Deus mandou um libertador da França? Porque a França tinha uma grande missão. E muitas missões, porque logo em seguida aí veio René Descartes, com filosofia, com matemática, né? Muitos progressos a França trouxe para a humanidade, em termos materiais, científicos, filosóficos, artísticos, né? E trouxe o espiritismo também. Então, aí a gente viu aquele avanço, a liberdade, a ideia de liberdade, de fraternidade, de constituição, de organização social com a Constituição, com a Revolução Francesa. Então a França posteriormente deu essa mensagem toda. Joana d'Arc, só para finalizar, eu sei que estou passando um pouquinho, mas não vou passar muito mais não, é rapidinho, que aí seria um respeito para vocês, eu vou fazer isso. Joana d'Arc, ela, na sua juventude, ela tinha um grande vigor físico. Enquanto ela estava nas batalhas, ela ia para lá e para cá, incentivando os soldados. Não permitia uma coisa que era comum. Era a instalação de um acampamento de meretrizes. Onde existiam soldados em guerra, eles levavam meretrizes para satisfazer as paixões dos soldados. Joana d'Arc não permitia. Ela expulsou 2 vezes grupo de meretrizes do exército. Né? E isso era muito benéfico para o fortalecimento dos soldados, né? da força de guerra, porque evitava dispersões. Né? Joana d'Arc, ela se alimentava pouco. Em momentos de paz, ela fazia 2 refeições por dia. Muitas vezes, em plenas batalhas, ela passava o dia todo com um pedaço de pão. E tinha um imenso vigor físico, né? Porque ela muitas vezes passava sobre o cavalo o expediente completo e descansava uma vez por semana apenas. Ou seja, passava 6 dias na batalha, se fosse necessário. Então, pessoal, o fim, o Leon Denis diz o seguinte: a história de Joana d'Arc é uma mina inesgotável de ensinamentos. Eu não estou dizendo para mim, não, estou dizendo para Leon Denis. São expressões de Leon Denis. A vida de Joana d'Arc é uma mina inesgotável de ensinamentos.
como se explica, do ponto de vista materialista, aquela garotinha matutina dizer assim: eu vou libertar a França, libertar, com aqueles fenômenos mediúnicos, e justificando: eu vejo os espíritos, São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina. E quando perguntavam os inquisidores, e quando eles não sabem responder as perguntas, aí ela dizia: eles perguntam ao Rei dos Céus. Na minha interpretação, a Jesus. E depois vem com a resposta. Então, Joana d'Arc, muitos dizem, mas é uma boa probabilidade, de reencarnação de Judas Iscariotes, né, que se regenerou completamente. E essa notícia nos mostra que Deus é misericordioso, porque Judas, mesmo com o grande crime que ele cometeu, ele resgatou, né? Mas a bondade de Deus deu muitas e daria infinitas oportunidades para ele resgatar o seu erro. Então nós vemos, de fato, grandes e imensas lições na vida e nos exemplos de Joana d'Arc. Pessoal, eu só lamento uma coisa: a minha pouca competência de falar para vocês, de transmitir para vocês toda a espiritualidade, toda a virtude desses exemplos, toda a importância desse trabalho. Mas eu acho que foi útil, porque deixa uma mensagem para vocês. Sempre que tiverem oportunidade, vamos estudar sobre Joana d'Arc. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma aula no YouTube, tem, né? Vale a pena, porque é um grande exemplo para todos nós. E é um exemplo vivo do poder, da bondade e da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno da escola do Químico, de onde nós fazemos parte. Muito prazer. Abraço para todos. Eu só queria também dizer finalmente o seguinte: só uma coisinha que eu esqueci. Esse livro aqui nós escrevemos sobre a campanha do Químico. Nós passamos 4 anos fazendo a campanha do Químico Ser Sobreira. Muita coisa que nós aprendemos com ele, nós colocamos aqui, recebemos assistência espiritual também. Nós vamos deixar um volume de presente para a biblioteca de Itaipú, São Paulo. Posteriormente, quem quiser adquirir, nós temos também disponível para venda. Não agora, mas depois, quando vocês quiserem. Vai ficar, vou dedicar o Itaipú, São Paulo. Ofereça para nós. Desculpe ter passado a hora. Bem, meus irmãos, acredito que nós, claro, como ele falou, que tem muitos detalhes que não dá para falar sobre a narrativa dessa história, um detalhe que Leon Denis escreveu, né? Mas eu acho suficiente a gente ver, eu falei na nossa introdução, a grandeza do Senhor dos Universos, que é Deus, e a intervenção de Jesus através dos seus mensageiros que teve em todas as épocas. Claro que é uma história que foi um fato que aconteceu e que é explicado que, como todo mundo viu, pela a condição dela, analfabeta totalmente, nasceu no interior, mas não foi incapaz de receber a ajuda. E claro que nós sabemos que ninguém pega do nada, os espíritos não pegou na mão dela, ela já tem uma história que a gente aqui não vai na volta, né? Mas, como a Anzolato disse, quem não conhece o livro Joana d'Arc, né? Procure aqui na nossa biblioteca de Deve Cheio e vai ler, porque vai ter muita informação que vai ajudar, vai despertar sua atenção para estudar sobre a questão do fenômeno mediúnico em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita exatamente explicar isso para a gente. Então, Anzolato, leva um abraço bem forte para Tony. Eu, a semana passada, fiquei em débito com ele porque foi comemorado o Dia Nacional, né, da campanha do Quilo, e teve aquele seminário, acho que você deve ter ido lá, a Lucinete me cobrou, eu fiquei em débito, deve ter sido importante. Não sei daqui da área geográfica, além de Edmilson, foi mais alguém, né, representando o legionário da campanha do Quilo, a G3,
pela Comissão de Estado do Espiritismo, eu não sei qual é a AG daqui. Aqui não, a AG eu não sei daqui, mas é a coordenação de Casa Amarela. A coordenação de Casa Amarela, né? Então, um abraço bem forte para todos os que fazem a direção executiva da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo, né? Escola do Quilo, como nós começamos, e que cada dia mais nós prestigiemos a literatura espírita, principalmente esses livros que tratam de histórias lindas como essa de Joana d'Arc. Esse mês teremos 3 campanhas do Quilo, dia 6, 13 e dia 20. Domingo agora teremos a campanha do Quilo, como sempre acontece, e todos que já conhecem aqui o nosso trabalho de campanha do Quilo estão convidados. Quem não conhece, quiser conhecer, pode vir, que o nosso irmão está aqui bem cedinho para receber, bem alegre, bem satisfeito, bem feliz, contando com a colaboração dos que vêm. E para aqueles que vêm trabalhar na nosso bazar fraterno, que acontece cada 2 meses, que nós denominamos aqui de Feirinha da Amizade, estão todos convidados. Inclusive, agora, quando terminar a nossa reunião, a gente precisar de algumas pessoas para ajudar a começar a montar nosso bazar. Amanhã e domingo, a partir das 8h30, 9 horas, estará aberto aqui o bazar para você que está em casa e quiser comprar alguma coisa, para colaborar com a arrecadação de recursos para a manutenção da nossa casa, além das contribuições que alguns associados têm. Então, vamos para a oração. Aqueles que for tomar o passe, for receber a transfusão magnética, se mantém no lugar. Alguém que está ali na fila, na controle da fila, vai chamar de um por um. Quem estiver bem, a transfusão magnética, nós devemos saber que ela deve ser como a água. Você só tomar o que você deve conhecer. Se a gente depois de escutar essa conversa todinha, essa fala do nosso irmão isolado, estiver bem, se sentindo bem psicologicamente, fortalecido, não precisa de usar, porque a energia que vai entrar na gente, a gente já absorveu aqui. Tudo isso aqui está eletromagneticamente preparado e foi induzido pela fala do nosso irmão Isolado, e os bons espíritos que cada um da gente recebeu em particular. Se for para lá, vai aumentar. Agora, quem já está em tratamento, que já foi indicado que precisa tomar um passe, vai tomar um passe, creia que vai ser ajudado. Agora, vamos repetir aquele sempre dizendo, não vai ser o que vai entrar em nós, através de alguém, que vai modificar a gente, mas o que a gente entender vai modificar na nossa compreensão. Aqui vai fortalecer, é como medicamento. O medicamento vai entrar, mas se a gente não mudar o comportamento, os hábitos que a gente vê, não vai ajudar. Então, vamos orar ao Senhor pelo nosso encontro de hoje. Senhor Deus, no início, imploramos a vossa misericórdia e assistência através dos bons espíritos para o nosso encontro de hoje. E recebemos. Obrigado, Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, que enviaste os bons espíritos para assistir e intuir o nosso irmão Isolado na narração da história que nós conhecemos e que ele foi dar o seu cunho de sentimento. Permitir, Senhor, que cada um de nós, voltarmos aos nossos lares, meditemos sobre o que nós escutamos e procuremos cada vez mais conhecer acerca